A paz do Senhor, igreja. Amém. É bom estar aqui na casa do Senhor. E estar com esse irmão que está do teu lado aqui, que veio aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia lá no segundo livro dos Reis. No capítulo 18. Glória a Deus. Nós estamos no slide 168. Nesse slide 168, a gente está no ponto B, onde Rabsaque adverte Ezequias. Esse Rabsaque aqui é o enviado de Senaqueribe, o enviado lá da Assíria. E ele vem advertir o rei Ezequias, o rei de Judá. E no versículo 19 do texto que a gente encerrou no culto passado, diz que Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta? Em quem confias? Vamos ler também o 25. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Interessante. Esse enviado de Senaqueribe, ele pensava que o Senhor o tinha enviado. O Senhor, os deuses, as divindades, os poderes ocultos, o tinha enviado para derrotar a nação de Judá. Eles imaginavam que, se eles estavam progredindo, se eles estavam conseguindo vencer cidade após cidade, nação após nação, eles estavam debaixo da bênção de uma divindade. E aí ele chega para os enviados de Ezequias, que estavam lá, naquele acordo que estava sendo velado ali. Ele chega para ele e diz assim: olha, o Senhor me enviou aqui. Será que, diante de toda essa empreitada, de toda essa vitória, de todo esse crescimento, eu fui enviado aqui por acaso? Será que não foi o próprio Senhor quem me enviou aqui? E ele estava ali dizendo para Judá: olha, é inútil você esperar a ajuda de Deus. Porque se eu vim aqui até a sua porta para lutar contra você, será que não foi o Senhor quem me enviou para lhe destruir? E aquele povo, aqueles homens que estavam ali, eles estremeceram diante dessa palavra. Porque eles acreditavam que Deus ainda os restauraria. Que Deus ainda lhes viria ao socorro. E eles estavam ali pensando: mesmo que Deus use a Assíria como vara da sua ira, não é essa expressão que o texto a gente leu, como vara de sua ira contra Judá, ainda assim haverá misericórdia. Abra sua Bíblia em Isaías, e você sabe que essa época é a época que Isaías também estava profetizando. Abra em Isaías no capítulo 10. Quando você achar, diga amém. Não, tá bom de Bíblia, hein? Glória a Deus. Isaías capítulo 10. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Diz assim: ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos.
Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. E lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes, todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Olha aqui. Embora a Assíria não soubesse que ela estava fazendo parte do plano de Deus, Deus usa essa nação para castigar o seu povo. Deus, ele tem um plano para ser realizado e ele usa como é que fala? Ele usa dos recursos que ele mesmo dispõe. E o Senhor pode usar quem Ele quer, da forma que Ele quer. Olha para quem está do seu lado e diz assim: o Senhor também quer te usar. Deus não colocou aquela nação no mundo e a abandonou. Deus não criou o mundo e o abandonou. Deus não levantou um povo e o abandonou. Deus continua no controle de todas as coisas. Nada acontece por um acaso na sua vida, nem na minha. E todas essas cidades que foram mencionadas no versículo 9, Calno, Carquemes, Amate, Arpade, Samaria e Damasco, todas essas cidades haviam sido conquistadas pela Síria. Elas haviam sido derrotadas por aquele império forte. E aquele homem chega diante dos emissários de Ezequias com um discurso arrogante, dizendo: nós conquistamos cidades, nós conquistamos impérios. Será que vocês vão ficar de pé, achando que estão debaixo da poderosa mão de Deus? E aí ele se refere a Samaria e a Jerusalém, porque estavam repletas de ídolos naquela época. E ele diz que mesmo Samaria e Jerusalém, elas não permaneceriam em pé. Só um grande milagre poderia agir em favor daquelas pessoas. Continua comigo em Isaías, vamos ler o versículo 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pomba da altivez de seus olhos. Os assírios, eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos, eles achavam que todas as vitórias que eles tinham conquistado até então era por sua própria capacidade, era pelo seu próprio poder. E eles não estavam entendendo que eles só estavam prevalecendo porque Deus permitia. Hoje a gente estava de tarde falando sobre Jó. Que homem fantástico, Jó. Apesar de todo o seu sofrimento, ele ainda confiava no seu Deus. E todo o mal que ele estava sofrendo era com a permissão de Deus. Sabe, Deus às vezes permite que a gente passe por alguma situação difícil. Ele nos livra muitas vezes e nós sequer percebemos que estamos sendo libertos de armadilhas. Mas Deus, muitas vezes, deixa a gente passar por situações para que o nosso orgulho seja tratado,
para que a gente possa reconhecer que nós estamos totalmente sujeitos ao poder de Deus, à vontade de Deus, e Ele vai realizar o seu propósito em nós. Eu vou falar de novo para você dar um glória a Deus gostoso. Ele vai realizar o seu propósito na sua vida. Não importa quem se levante para impedir. Aleluia! O castigo para a Síria já estava guardado. Alguns anos à frente, a gente vai ver lá no capítulo 37, o anjo do Senhor é enviado e 185 mil soldados da Síria são mortos numa única noite. O Senhor, quando está atuando em nosso favor, o Senhor conhece todo o plano, não só uma parte dele, porque é Ele quem estabelece o plano para a nossa vida. Mais tarde, esse império assírio iria cair no domínio da Babilônia, mas ele não permaneceria em pé. Vamos voltar a 2 Reis? No capítulo 18 ainda, quando Eliaquim faz um pedido, vamos ler os versículos 26 e 27. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá a Rabsaque. A gente está naquela conversa. Rabsaque está falando com eles e agora eles vão retrucar ao que foi dito a eles até agora, quando Rabsaque perguntou: e aí, nós viemos aqui porque Deus nos mandou para destruir vocês. Agora, a continuação da conversa. Rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não fales em judaico, aos ouvidos do povo que está acima do muro. Porém, Rabsaque lhes disse: porventura, mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Eliaquim era um oficial da corte. E ele entendia muito bem o siríaco, que era a língua oficial daqueles homens. E aqueles homens sabiam também falar o aramaico, que era o siríaco adaptado, mas sendo que o povo não sabia falar. O povo entendia o judaico, como era tratado lá no versículo 26. E não fales em judaico, que era o hebraico. Só que o hebraico como um dialeto especial da cidade de Jerusalém. Então, ele está falando assim, olha só, fala numa linguagem que o povo não conheça. Porque o povo vai ouvir e vai ficar com o coração conturbado diante dessas declarações que vocês estão fazendo. Então, fala numa língua para o povo não entender. Fale na nossa língua, uma língua rebuscada, uma língua que poucos conhecem. Sabe por que, irmão, ele estava falando aquilo? Porque ele sabia que quando a gente ouve uma notícia ruim, que quando a gente ouve alguém dizendo assim, ó, não tem jeito, teu rei está te enganando, ele está dizendo que você não vai cair nas nossas mãos, ele está dizendo que a gente não vai destruir você, ele está dizendo que tem um Deus que vai socorrer você, e nós estamos dizendo para você, já estamos à porta, vamos entrar e vamos arruinar com tudo. Eles queriam que o povo ficasse com o coração agitado, que esmorecesse na fé. Você está entendendo? Quando alguém vem falar alguma coisa para você, contrário ao que Deus já lhe disse, que você não pode dar ouvido, que você precisa recusar, estar perto de mensageiros que trazem mensagem do inferno para esmorecer a sua fé, para fazer você duvidar daquilo que Deus já falou.
E eles estavam dizendo, já sitiamos muitas cidades, já derrotamos muitas cidades, agora chegou a vez de vocês. Vamos continuar a leitura a partir do 28. Rabsaque, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Quem é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra, que os livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Desestabilizar o povo. Essa era a intenção. Colocar o povo em polvorosa. E hoje essa técnica é usada ainda por Satanás, porque ele não é criativo, ele é repetitivo. Ele sabe o que dá certo, ele aplica de novo. De desestabilizar o povo. De colocar um vacilo nos seus pés na sua caminhada. E aí no versículo 31 ele diz assim: faz as pazes comigo. Faz um acordo comigo. Eu vou levar você para uma terra boa. Eu vou levar para você para um lugar onde tem comida, onde tem oliveiras, onde tem vinha. Eu vou levar vocês para uma terra também legal. Eu só preciso o quê? Vocês se rendam. Essa oferta tem sido feita com muita frequência para todo mundo. Eu vou dar prosperidade para você. Se renda. Pare de lutar. Ceda aos prazeres. Ceda às convenções. Ceda às coisas boas que estão sendo colocadas na sua mesa. Se você não se render, haverá uma carnificina. Era isso que eles estavam dizendo. Haverá morte. Haverá opressão. Não deis ouvidos a Ezequias. Você tem estado aqui todo culto de crescimento. Você tem ouvido a palavra de Deus. E o mundo vai dizer: não dá ouvido para essas coisas. Não fica preso a esses dogmas, a essas imposições que estão colocando para vocês. Deixa tudo para lá, porque é onde você vai ter prosperidade. E aí, quem mora aqui no Apolo sabe, né? Que foi oferecido isso a tanta gente. Mas quantos morreram ontem? E tiveram a oportunidade de encontrar ao Senhor e o rejeitaram. Cederam aos prazeres e não deram ouvido à palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado a isso, porque de modo sutil isso também acontece conosco. Vamos continuar a leitura, versículo 36 e 37. Porém, calou-se o povo. O povo fez o quê? Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: tem que ficar quieto.
Irmão, tem que ficar quieto. Para de falar demais. Quem muito fala, muito erra. Tem que ficar quieto. Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra. Porque mandado do rei havia dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquia, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Aquele homem ameaçou Israel. O povo ficou quieto, não respondeu, porque o rei orientou todo mundo calado. E os emissários de Ezequias rasgaram as suas vestes em sinal de medo, de angústia, porque eles estavam realmente com medo diante daquele exército poderoso que vinha como um povo avassalador, derrubando tudo que estava à sua frente. Ezequias, na sabedoria que ainda tinha, dada pelo Senhor, ele faz exatamente o que todos precisamos fazer. Capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Aleluia! Aleluia! Quando o perigo se aproxima, a gente faz o quê? Se humilha e vai para os pés do Senhor. É isso, irmão, é só isso que a gente precisa fazer. A gente conhece o Deus que a gente serve. Conhece? Pergunta quem está perto de você, você conhece Deus de verdade? Ele se cobriu de pano de saco. Símbolo de lamento, símbolo de tristeza, de humilhação. E foi para a casa do Senhor. Quando a gente tem problema, a primeira coisa que a gente pensa, não vou à igreja não. Ai, estou mal. Não vou à igreja hoje. Irmão, tem que ser o contrário. Tem que correr para a casa do Senhor. Eu ontem fiz uma cirurgia aqui na boca. Aí a humanidade diz assim, não vai dar para você fazer o estudo amanhã. Você vai falar, vai sangrar de novo. Aí eu cheguei de manhã, falei, estou tão empolgada para estudar. Vou estudar. Se não der, não deu. Mas se der, deu. E deu. Glória a Deus. Não importa o que esteja acontecendo, qualquer dificuldade, irmão, tem que ser na casa do Senhor o lugar para a gente procurar resposta. Se sangrar um pouquinho, seu machucado, só lamento, o Senhor tem azeite de Gileade para curar a tua vida. Fica em casa não. Olha para o teu irmão e diz assim, fica em casa não, vem para a igreja. Dá vontade de ficar em casa? Vai dizer que é só eu. Para de graça. Mas na casa do Senhor é o lugar de resposta. E Ezequias foi para a casa do Senhor para orar, para sacrificar, porque ele já estava no final de suas forças. Ele precisava se render não ao Império Assírio, mas se render àquele que podia mudar toda a situação. Aleluia. Raymond Calkin, ele disse assim, a primeira coisa que Ezequias fez foi ir diretamente à casa do Senhor. Ele levou a sua preocupação ao santuário. Para isso é que servia a casa do Senhor. Era um lugar de refúgio para a alma humana aflita, cercada de perigos dos quais ele não via escape. Quantos, desde os dias de Ezequias, já fizeram a mesma coisa e ali têm encontrado livramento? Aleluia! Hoje, no período de oração, a Cida estava orando isso. E eu lembrei,
Quando ela estava orando, eu lembrei do estudo. Ela disse: Senhor, aqui é o lugar de refúgio, aqui é o lugar de segurança, aqui é o lugar que o Senhor fala, aqui é o lugar que o Senhor se manifesta. Irmão, então quer encontrar Deus? Vem encontrar o Senhor na casa dele. Aleluia. Capítulo 19. Vamos continuar a leitura. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Olha só, todo mundo estava coberto de pano de saco. Todos foram se humilhar, todos se reuniram junto com o rei. Os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias. Eles foram falar com quem? Isso, o profeta Isaías. Este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso senhor, assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Aleluia! Quando você procura a resposta em Deus, Deus tem resposta para você. Glória a Deus. E no versículo 3 ele vai dizer: este é dia de angústia, de disciplina, de opróbrio. Uma potência estrangeira estava nos portões da cidade, dizendo que tinha sido enviada pelo Senhor para destruir a cidade. A nação inteira parecia que ia morrer. A esperança de Ezequias era que Deus estava vendo a blasfêmia que estava sendo falada contra eles. Que Deus estava vendo aquele povo ridicularizando o seu poder. E que Deus iria exercer misericórdia para salvar aquele povo, o povo de Judá. Irmãos, não acho que Deus está ausente dessas coisas. Deus está atento ao que estão falando contra ele. As palavras que estão colocando em sua boca. A ridicularização que estão fazendo com o nosso Senhor. Deus está atento a todas essas coisas. E Isaías manda uma mensagem consoladora. A mesma que eu dou para você hoje. Assim diz o Senhor: não temas. Não tenha medo. Não tenha medo de palavra alguma lançada contra você. Maior é aquele que está contigo. Aleluia. E ele diz no versículo 7: eis que meterei nele um espírito. Ele está dizendo aqui que o rei da Assíria mudaria sua mente a respeito do cerco que estava acontecendo ali em Jerusalém. As circunstâncias adversas, aquela campanha militar contra o povo de Deus iria mudar. Mas de que forma, Senhor? O Senhor estava dizendo: não importa, mas um inimigo inesperado vai mudar toda a situação contra a Síria. E foi o que aconteceu. Senaqueribe começou a ter envolvimentos em batalhas em outros pontos, no sul, no leste. E depois ele morreria antes de conseguir atacar Judá. E todo o castigo que estava sendo preparado para Judá seria concretizado não com a Assíria, mas com a Babilônia, que viria depois. Depois, quando tivesse um rei que não saberia se curvar diante de Deus,
que não saberia se prostrar e orar ao Senhor. E Judá iria sofrer por causa do acúmulo de seus pecados. O que a gente vê aqui? O motivo da salvação. Um rei que se humilha, que ora e que clama ao Senhor. Sabe, todo aquele que se humilha e ora e clama ao Senhor, encontra o Senhor. Aleluia. E ele diz, colocarei nele um espírito, não o Espírito de Deus, não, mas o próprio espírito de Senaqueribe. Irmãos, a gente, em determinados momentos da nossa vida, a gente pode ser influenciado, afetado pelo Espírito de Deus, pelo espírito maligno e pelo espírito humano. Tem coisa que é o espírito humano que provoca. E a gente, querendo sempre ser o bonzinho, a gente transfere tudo para o espírito maligno. Ah, foi Satanás que fez. Não é que ele é bonzinho, não. Ele é um cão ruim do inferno mesmo. Mas nem tudo é ele. Muitas das coisas somos nós. A nossa humanidade, o nosso homem caído, que precisa de novo ser resgatado. Então ele diz, acontecerá alguma coisa, porque colocarei nele um espírito que vai gerar ansiedade, que vai gerar dificuldade, e que ele não poderá manter a sua palavra e fazer aquilo que ele disse que iria fazer. Slide 169, por favor. Esse negócio de papel, irmão, é difícil pra caramba, mas não tá dando tempo de passar para o tablet o estudo. Veja o slide 169, que a gente agora está aqui. Olha, Ezequias vai mais uma vez ao Senhor. Ezequias não se cansava. Ele podia ter todos os defeitos, mas ele sabia, deu ruim, vou para o Senhor. Alguma coisa está saindo do controle, eu vou para o Senhor. Qualquer coisa que ele precisava, eu vou até o Senhor. Vamos acompanhar isso a partir do versículo 14, segundo Reis 19, de 14 até 19. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, sabe o que eu lembrei quando estava vendo isso? Quando a gente traz os pedidos de oração. Tem gente que acha bobeira, né? Ah, vou escrever um papel e vou botar ali. Ezequias pegou as cartas que foram enviadas pelo rei da Assíria e disse assim, eu não dou conta disso, vou fazer o quê? Vou levar para o Senhor. E colocou no altar do Senhor. Então, quando você tiver pedido de oração, irmão, escreve sim. Traz para o altar do Senhor, o Senhor está vendo a sua atitude. E Ezequias orou assim, ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Aleluia! Que oração tremenda é essa do rei. Ele não tinha mais recursos,
Ele não tinha mais poder para lutar com aqueles homens. Então ele inclina o seu corpo, ele derrama a sua alma diante do Senhor. No slide 170, alguns pontos da oração de Ezequias. Ele começa a dizer: ó Senhor Deus de Israel. Ele sabia que Deus habitava ali naquele templo, que se manifestava ali em Jerusalém, mas ele sabia que Deus não era um Deus regional. Ele era um Deus de toda a terra, e ele vai dizer, no versículo 15, no final do versículo: só tu és Deus de todos os reinos da terra. Por que temos medo então, irmãos? Porque estamos sendo assolados aqui, a gente acha, Senhor, um problema muito sério aqui em Apolo, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no Brasil. O Senhor é o Deus de Apolo, o Senhor é o Deus de São Gonçalo, o Senhor é o Deus do Rio de Janeiro, o Senhor é o Deus do Brasil. Ele continua sendo Deus de todos os lugares. E ele vai dizer depois: inclina o teu ouvido e ouve. Embora Deus esteja no céu, ele está presente na terra, em todo lugar cujo seu nome é invocado. Ele não está distante, ele está aqui. Ele não fica em silêncio, o seu mover continua na terra. E aí no versículo 17, surge a falta de esperança. Uma impotência aparente, que pode mostrar a falta de esperança daquele povo. Muitas nações foram derrotadas, mas ele diz: Judá vai ser exceção. O poder de Deus vai garantir a vitória do seu povo. E depois ele declara: lançaram seus deuses no fogo. Os homens criaram deuses para lhes proteger, mas o Deus verdadeiro, não que foi criado, mas que criou todas as coisas, criou os homens, criou os lugares para eles habitarem, criou as nações, um Deus que levanta a nação e que derruba a nação, um Deus que levanta rei e derruba rei. Aquele era o Deus que os homens não podiam lançar no fogo. E depois ele fala sobre o livramento. O livramento que Deus certamente daria ao povo que se chamava pelo seu nome. Irmãos, a gente não pode viver uma religião baseada em costumes, em tradições. A religião precisa ser uma experiência pessoal, uma experiência diária, uma experiência vital, algo interior que lhe dê a certeza, apesar de toda a tempestade ao seu redor, mas lhe dê a certeza de que o Senhor está com você. Que não importa o perigo, não importa a tribulação, tudo isso vai valer para testar a sua fé e para consolidar a sua fé. E a oração move o poder de Deus. A oração libera o poder de Deus. Então, se der ruim, ore. Se você tiver problema, ore. Se você não sabe o que fazer, ore. Jó, novamente, ele tinha uma vida muito boa. E aí começou a ser testado, a ser provado, e a gente conhece essa história. Ele jamais coloca palavra que venha a ofender o seu Deus, e ele permanece firme, ele não entende o que está acontecendo, mas Jó tinha uma fé no seu Deus inabalável. No entanto, quando ele passa por aquela experiência, o dia a dia de sofrimento, a perda dos filhos, a perda dos bens, a perda da saúde, aquilo não afastou Jó de Deus, pelo contrário, aproximou Deus ainda mais de Jó. E ele vai declarar, antes mesmo de receber a restauração do Senhor, ele vai declarar: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi,
mas agora te veem os meus olhos. Jó tinha proximidade com o Senhor, mas toda aquela dificuldade só serviu para aproximá-lo mais de Deus. Ele ouvia falar do Senhor, ele sabia quem o Senhor era, mas agora, diante de tantos os problemas, diante de tantas dificuldades, ele agora conhecia Deus na intimidade. Entende quando você passa algumas dificuldades e você não sabe nem por que está passando por tudo aquilo? O Senhor está te trazendo para perto. O Senhor está dizendo, não confia na tua força. Não confie na tua capacidade. Não confie no teu poder, nas tuas estratégias. Agora você está mais perto de mim. Só se derrama nos meus braços que eu dou conta do resto. Essa oração de Ezequias a gente precisa aprender a fazer. Uma oração simples, uma oração objetiva, mas uma oração que moveu o coração de Deus. Ainda há tempo de lermos mais um pedaço desse texto. Vamos continuar a leitura dos versículos 20 até o 28. Você está comigo? Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Olha o profeta falando agora. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, Deus ouviu a sua oração hoje. Isso, dá glória a Deus, irmão, porque Deus ouviu a sua oração hoje. Aleluia! E o Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. De Deus ninguém zomba, irmãos. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse, com meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores cipestres. Cheguei às suas regiões mais distantes e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como os brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem. Sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E por causa de sua raiva contra mim, de sua arrogância, eu mesmo ouvi. E porei minha argola no seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Aleluia! Ai daquele que escarnecer do Senhor! Aleluia! O profeta não veio pessoalmente ao rei, mas ele disse, Deus está consciente da insolência do rei da Assíria. Deus está observando essas blasfêmias. E ele ouviu a oração de Ezequias e aprovou a oração de Ezequias e se prontificou a intervir. Quando você ora, Deus intervém. Quando você ora, Deus intervém.
E o Senhor disse contra os inimigos de Ezequias: eu porei minha argola no seu nariz. Versículo 29. Os assírios eram cruéis e tratavam os seus cativos com crueldade. Eles torturavam por divertimento. Eles eram perversos. Eles cegavam os que foram cativos. Eles tiravam pedaços deles. Eles arrancavam a pele. Você sabe que durante o Holocausto foi usada essa mesma técnica? Aqueles que eram doadores universais, eles retiravam as peles das pessoas, dessas pessoas, para enxertarem nos seus soldados feridos. E eles não faziam isso com anestesia. Eles jogavam água fervendo sobre as pernas das pessoas para que elas desmaiassem de dor e não dessem trabalho na hora que eles estavam arrancando a pele. Satanás aplica a mesma técnica ao longo da história. E eles transformavam os seus cativos em escravos. E aí eles colocavam uma argola no nariz. E passavam correntes entre as argolas de um e de outro, para que andassem juntos e não fugissem, porque o que tentasse fugir maltratava o seu parceiro. E Deus estava dizendo: não se preocupe com o inimigo, ele será tratado da mesma forma. O sinal para Jerusalém. Deus envia sinal, irmão. Deus envia sinal para você se alertar de que Ele está ligado. Leia comigo versículos 29 a 31. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo. E no ano seguinte, o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá, e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião, o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Deus sabia do momento de aperto que o seu povo iria passar. Sabia que eles teriam dificuldade no plantio, na lavoura. E Deus diz assim: ó, vou te dar um sinal de que eu vou resolver a questão. Você não vai plantar porque você não vai ter tempo de plantar. Você vai estar preocupado e em prontidão para segurar esse exército. Então você não vai plantar. Mas o que já caiu na terra vai frutificar. Vai frutificar 1 ano. E você vai comer do que você já plantou. E mais do que isso, olha o poder do milagre de Deus. No segundo ano, vai de novo frutificar o que você já havia plantado. Irmão, semente que joga na terra de Deus é uma semente que brota. Brota 1 ano, 2 anos, quantos anos forem necessários para que o povo de Deus experimente do milagre. Aleluia! Como é que uma semente poderia dar 1 ano e depois dar no outro ano a mesma semente que já havia sido lançada? Não foi nem semente nova, ele disse: deixa que já tem semente na terra. Você já vem semeando, a tua semente não se perdeu. Eu guardei a semente para o momento de perigo, de dificuldade. Você não passará necessidade. Oh, aleluia! E ele diz: quando as coisas se acalmarem para você, aí você vai plantar de novo. No terceiro ano, eu vou te dar descanso. E você vai plantar de novo. E vai poder colher novamente, de acordo com o seu plantio. E ele diz aí no versículo 31. Porque de Jerusalém sairá o restante. Da cidade santa de Deus.
Se tiver uma centelhazinha guardada no seu coração, se tiver uma centelhazinha guardada no coração de um menor, de um pequenininho, de um remanescente, que tenha uma partícula de fé, será o suficiente para o milagre de Deus. Aquela viúva só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Deus não precisa de muito para milagre, Ele só quer um pouquinho. Você tem só um pouquinho, então você tem tudo o que precisa para o milagre de Deus acontecer na sua vida. Aleluia! Glória a Jesus! Tem uma fagulha de fé aí no seu coração? Levante a mão. Fecha os seus olhos. Coloca a tua mão bem no alto assim para o Senhor, ó. Pai, em nome de Jesus, aqui tem corações, Senhor, que ainda tem uma centelha de fé. Aqui tem corações, Senhor, que ainda tem esperança no seu coração. Aqui, Senhor, tem coração que acredita no Deus que tudo pode, que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Mesmo que o inimigo esteja à porta, batendo, dizendo não há mais saída para o Senhor, a nossa esperança não está em saída, que está na direção de nossos olhos. A nossa saída está para o alto, da onde vem o socorro. Libera o socorro para o seu povo, Senhor. Que possamos experimentar o milagre. Sabemos, ó Deus, que temos plantado e a colheita é certa para aqueles que plantam no terreno que o Senhor prepara para nós. Que haja prosperidade na vida de seus filhos. Que no momento de dificuldade, no momento que eles acham que não dão mais conta, eles possam colher da semente que já semearam. De Jerusalém, do lugar do Senhor, da casa do Senhor, sairá o restante que precisamos para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa prosperidade. A Ti, Senhor, rendemos nosso louvor e nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Toda honra e glória sejam dadas a Ele. Aleluia.